Glória a Deus. Chegou o dia. E confesso a vocês que meu coração hoje se encontra grato ao Senhor, feliz pela oportunidade de estar aqui nesse altar. E por compartilhar com vocês o que o Senhor tem feito em minha vida. O que Ele é capaz, o que Ele foi capaz de fazer, eu tenho certeza que Ele é capaz de fazer na sua também. Quem crê assim? Hoje não será mais um culto. Hoje não será mais uma quarta-feira. O Senhor tem falado desde o início do louvor, quando foi entoado aqui que nós precisamos morrer para esse mundo e vivermos para o Senhor. E o tema da minha mensagem nessa noite, eu pedi para o Leandro preparar lá em cima, e eu quero deixar aqui hoje para você uma palavra de encorajamento. Uma palavra de encorajamento. E eu quero começar dizendo para você: Jesus acredita em você. Amém? Não deixa essa máscara aí te sufocar, mas você fale para você mesmo assim, ó: Jesus acredita em mim. Fala aí: Jesus acredita em mim. Comece a usar a sua voz profética, o seu fôlego, a sua boca e o seu respirar. E comece já a ir declarando: Jesus acredita em mim. Eu não sei como você entrou hoje aqui. Eu não sei como tem sido os seus dias. Eu não sei como você tem vivido. Mas hoje, a mensagem que eu trago para você foi uma palavra que o Senhor, no dia que eu mais precisei, Ele disse: eu acredito em você. Coloca a mão sobre o seu coração e fale com o Senhor. Agradeça a Ele porque você está aqui. Fala: Senhor, fala o meu coração. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Comece a falar com o Senhor. Oração de gratidão, oração de alegria. Eu sempre pergunto lá para as meninas na célula: se você não estivesse aqui agora, onde você iria estar nesse momento? Olha que privilégio. Olha que alegria, que dádiva você estar aqui. Pensa comigo, onde você poderia estar nesse momento? Pensa agora, um amigo seu, ou um parente, ou alguém que você conheça que nesse momento está em um lugar de dificuldade, está agora em um lugar de provação, está agora no leito de hospital, mas você está aqui. E eu tenho certeza que Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida, porque o Senhor está aqui. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero ler com vocês um texto que está em Lucas, capítulo 22. Se puder colocar aqui para mim também pode, no telão, por gentileza. Lucas capítulo 22, nós vamos ler o verso 31 e o 32. E a minha oração, o meu pedido ao Senhor nesse momento é que nada venha te distrair. Nada, 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 nada. Nenhuma preocupação. Nada que você trouxe consigo aqui e você está aí sentado falando assim: ai, quando acabar o culto eu vou ter que ir lá resolver. Ai, não, eu quero que você agora pegue o seu pensamento e torne ele cativo. E vai deixando que o Espírito Santo de Deus venha habitando dentro de você. Amém? Esse é o meu pedido ao Espírito Santo nesse momento. Porque eu tenho certeza que Ele já está operando nesse lugar. Amém? Lucas 22, verso 31 e o 32, que nos diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês... Pode voltar, por favor. Isso. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Agora pode ir. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Deixa eu te situar dentro dessa passagem.
aqui estava acontecendo um diálogo entre Jesus e Simão, Pedro. Ok? Vem comigo devagar. E tenha um pouco de paciência comigo, que é a primeira vez que eu estou pregando aqui. Eu estou como, gente? Amém. E quando a gente veio para a visão, quando a gente conheceu a igreja Casa de Paternidade, uma coisa que muito me atraiu foi conhecer a vida dos apóstolos, dos 12, entender todo o processo de escolha, entender como que foi, né? Como que eu ficava assim, como que Jesus, qual o critério que Jesus usava para escolher os discípulos? E eu ficava assim, meu Deus, será que ele olhou assim e ele dizia assim, não, aquele ali é perfeito, vem, você vai dar certo, vamos lá. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que eles eram pessoas comuns, como eu e você. Eram pessoas comuns. Quando a gente lê, a gente vai estudando, e aí se você busca conhecer a característica de cada um, aí você começa a descobrir, nossa, eu me pareço com esse aqui. E esse daqui, nossa, tem um pouquinho de mim aqui. E esse contexto, essa palavra que eu li para vocês em Lucas 22, verso 31 e 32, estava acontecendo um diálogo entre Jesus e Pedro. Quem aqui já orou dizendo assim, Senhor, eu quero ser como Paulo. Senhor, eu quero ser como Abraão. Ah, Senhor, eu quero ser como Isaac. Senhor, eu quero ser... E a gente ora assim. Porque quando a gente começa a examinar as Escrituras, a gente começa a ler, e a gente começa a aprofundar na palavra, a gente vê o quão foi especial a caminhada de cada um, as bênçãos que cada um obteve, o final que para muitos foi algo assim, que para a gente, talvez não. Isso aqui eu não quero para mim, não. Mas a gente começa a pegar as partes boas, as características. Eu quero ser como Davi, que saía peleja e derrotava milhares de milhares. Mas a gente esquece, em meio à nossa oração, de dizer uma coisa. Senhor, eu quero ser como esses homens, mas me faz passar pelo processo e ser aprovado. Existe um diferencial. A gente pega a história de uma forma muito superficial, algumas características desses homens, mas não se aprofunda no processo. E por que eu escolhi Pedro para falar? Eu fiquei ontem, eu falei, puxa, eu iria pregar dia 8 de julho. Aí troquei com Ezequias, porque meu pai precisou passar por uma cirurgia, eu fui para o Rio correndo. E aí, eu falei, a gente quando é convidado a ministrar, a gente fica com muito temor e tremor. E eu vou contar um segredo para vocês, já fugi muito. Não tenho vergonha de falar isso. Não tenho vergonha. Porque a gente precisa se sentir pronto. Quem lembra da mensagem do pastor Leandro alguns dias atrás? Você já amadureceu? Você está pronto? E aí, queridos, eu preparei aquela mensagem, todo o meu histórico de vida, todos os processos que eu vivo com a minha família. Eu falei, Senhor, Pedro, ele tem algumas coisas aí que eu me identifico um pouquinho. E eu quero aprender um pouco mais sobre a vida desse homem. E eu quero te dizer algo muito... Uma palavra-chave, que já é o título dessa mensagem. Jesus, quando chamou Pedro, e aí ele andando, caminhando com ele, Pedro foi manifestando como ele era. E aí a gente começa a ver que Pedro era um homem que falava demais, ele era impulsivo, ele era afobado, ele era
impulsivo. Eu não posso falar aqui, eu não vou me estender em falar sobre cada característica, não. Eu só quero que você atente o seguinte: talvez, como Pedro, um dia Jesus olhou para ele e falou: Pedro, vem, é você que eu quero comigo. Nessa noite, Jesus está falando com você. Amanda, vem, é você que eu quero comigo. Thalia, vem, é você que eu quero comigo. Mas em meio ao processo, em meio à caminhada, nós nos colocamos dentro de uma condição de nós mesmos acharmos que não estamos prontos, que não estamos preparados. E é aí que mora o perigo. Porque Satanás, ele todos os dias quer pegar todas essas possíveis características que ainda carregamos em nós e esfregar assim, ó, na nossa cara e dizer: você não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu quero te dizer, o Senhor te conhecia desde você, antes de você ser formado, lá no ventre da sua mãe. Ele já tinha te idealizado. Ah, mas pastora, a senhora quer dizer então que Deus, o Pedro nasceu com essas características porque ele já foi formado assim? Se a gente começar a entender, nós nascemos com algumas características, sim, mas Deus quer pegar essas características, essas matérias-primas e transformar em algo para que seja utilizado na obra dele através da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Olha o que... Volta no texto, por gentileza. Agora eu vou começar a pregar, de verdade. Volta ali, por favor. Olha esse diálogo. No Lucas 22, verso 31 e 32. Ô Simão, Satanás pediu para peneirar você como trigo. Quem já viu, lá naquela época, peneirar o trigo, malhar o trigo, e aí eu abri um vídeo hoje, eu fiquei impactada. Porque primeiro o trigo era colhido, era levado para a eira, eles amarravam os feixes, colocavam no chão, e umas pessoas vinham com umas lapadas e ficavam assim, ó, pá, pá, pá. Batia muito. E a vida faz isso com a gente às vezes. A gente apanha muito. E aí eu fui estudando, eu fiquei curiosa. Eu falei, poxa, olha o que o Senhor fez com Pedro. Avisou para ele qual era a intenção de Satanás em relação à vida dele. Olha, o diabo quer te peneirar. E às vezes a gente está lá no discipulado, a gente vem para um culto desse, a gente recebe umas palavras, às vezes duras, um alerta do nosso líder. Olha, você vigia, que o imundo está querendo te pegar. É ou não é assim? Sabe por que em alguns momentos, estou falando isso para mim também, a gente quer correr de discipulado, a gente não dá tanta importância para o discipulado, porque a gente sabe que a gente vai ouvir coisas ali que vai alinhar o nosso destino. Só que essas coisas que você ouve, esse alinhamento para você pode ser muito duro. Mas a maioria do diálogo de Jesus com Pedro era só lapada. Porque o bichinho era muito de... Ele tinha até boa intenção, mas no meio do caminho ele amarelava, ele era o primeiro. Jesus chegava para os discípulos e falava, quem quer fazer isso assim para mim? Eu. Ele era o primeiro em tudo, mas no meio do caminho ele voltava atrás. Eu digo para vocês que ele era meio esquisito, porque uma hora ele agia carnalmente, uma hora espiritualmente. Eu vou te dizer uma coisa, Pedro não sabia o que queria. Mas Jesus, quando escolheu Pedro, o Senhor já tinha um propósito, já tinha um destino, já tinha tudo arquitetado. O Senhor Jesus já sabia qual era a intenção dele em relação à vida de Pedro. Por isso que Jesus insistia, dava lapada mesmo, ao ponto de chegar para ele um dia e dizer, arreda-te de mim, sai do meu caminho, Satanás. Porque uma hora ele falava, o Senhor é o meu rei, o Senhor é o rei dos reis. Outra hora ele negava Jesus. Deus tem um propósito já determinado para a minha vida e para a tua. O fato da gente não estar pronto, escuta isso que eu vou te falar. Talvez você esteja dizendo assim, pastora,
Qual é o meu propósito? O que Deus tem para mim? Eu não sei. Mas se você começar a estabelecer um nível de intimidade com Ele, mesmo que seja na dureza, na lapada, como Ele fez com Pedro, Ele vai fazer com que você chegue até o teu propósito e desempenhe Ele com excelência. Você pode estar dizendo assim, não, eu não estou pronta. Eu sou muito falho. Eu sou falho nisso ainda. Eu sou ainda muito estressado, muito nervoso. Eu não consigo ficar quieto. Mas essa matéria-prima aí, Jesus ama. Porque é onde Ele chega e manifesta o poder dEle. Jesus gosta, sabe? Ele gosta dessa matéria-prima assim meio, sabe? Não adianta você dar uma madeira para quem é um chefe de cozinha. Ele vai fazer, ele nem fazer uma tábua, ele não vai saber. Não adianta. Você está na mão da pessoa certa. Não deixe que Satanás jogue no seu rosto todos os dias os seus defeitos. O fato de não estarmos prontos não significa, não vai impedir de vivermos aquilo que Deus tem para nós ou não. Mas agora eu vou dizer uma coisa. O nosso nível de maturidade, sim. Quem entende o que eu digo? Você pode achar que não está pronto. E nem querer mais dialogar com o Senhor para saber onde Ele quer que você chegue nessa terra. Ou você acha que você está aqui nesse mundo por acaso? Você já parou para pensar nisso? Você não veio, você não está sentado hoje aqui por um acaso. E o inimigo da nossa alma todos os dias, ele quer dizer isso para a gente. E a gente chora e a gente fica assim tão envolvido com essas características que ainda são evidentes em nós. Ontem ministrando o estudo de célula, e lá falou de Pedro. Ele teve fé, não teve? Quando foi lá para o lado, ele teve. Mas uma limitação fez com que ele não continuasse andando e chegasse até o Senhor. Não deixe que essa limitação, que o inimigo toda hora fica jogando diante de você, faça com que você nem queira continuar em perguntar para o Senhor: Pai, qual é o teu propósito comigo nessa terra? O que tu queres para mim? Talvez você não vai ser um pregador. Aí eu já estou até adiantando. Mas lá no finalzinho, eu vou te dizer o que Jesus fez com Pedro. Mas o bichinho foi espremido, tá? Tem gente que não quer ser espremido. Cuidado. Porque isso é uma artimanha do inimigo tremenda para te paralisar. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite? Aí você pode estar perguntando, mas pastora, como eu vou saber se eu estou pronto, se eu estou maduro para viver os propósitos de Deus nessa terra? Como que eu vou saber? Como que eu vou saber? Você quer saber? Existem uns caminhos que Pedro precisou percorrer. Algumas coisas ele precisou mudar. Pastora, mas Jesus só bateu em Pedro? Não. O verso 32, por favor. Jesus mesmo sabendo das fragilidades de Pedro. O seu líder fica toda hora assim para você: olha, cuidado com isso. Não vai por aqui. Eu estou orando por você. Imagine o seu discipulado frente a frente com Jesus. Imagine Jesus, querido, o seu pastor, o seu líder. Ele é a pessoa, representante de Jesus aqui nessa terra para alinhar o teu destino. Jesus estava ali com Pedro. Pedro, olha, o diabo ele quer te peneirar. O vento vai, ó. Querido, e a história essa questão de malhar o trigo, de peneirar, quando o grãozinho ele está verdinho, na hora que eles estão lá craquelando o trigo, ele não solta da casca, porque ele está verde ainda. Então, nesse processo, o que pode acontecer?
Ele não está maduro ainda, desculpa. Nesse processo, esse grão, essa semente, ela pode se perder. Cuidado. Porque eu quase me perdi. Porque não entendi o nível de maturidade que Deus queria me levar. E Jesus estava alertando Pedro. Amadurece, cara. O diabo está querendo te peneirar. E o grãozinho de trigo, a semente, para ela ser aproveitada, ela precisa estar bem madurinha. Ela fica dentro da casquinha balançando, uma bolinha soltinha. Por isso que quando tem aquele processo, pá, e bate, aí joga lá na peneira e sacode. E a gente estudando, a gente descobre que as eiras eram em lugares que ventava demais. Esse trigo era levado para um lugar que tinha muito vento. Por quê? Porque quando você peneirava, o vento levava as impurezas. E aí só ficava ali o grão madurinho para ser aproveitado. Lembra que eu falei, Jesus acredita em você. Ele tem tudo já estabelecido. Ele já tem tudo desenhado. E aí você pode estar dizendo, pastor, eu quero amadurecer, mas eu não quero ser como Pedro. Mas eu quero te dizer algo, existe alguém dependendo do seu nível de maturidade para que algo extraordinário aconteça na vida dele. Às vezes a gente ora muito pedindo para Deus transformar o cônjuge, o filho, o amigo do trabalho e a gente clama. Mas talvez o Espírito Santo esteja dizendo assim para você, ei, amadurece você primeiro, porque o seu nível de maturidade, tudo que Deus quer fazer na vida do outro através de você, depende de você chegar nesse nível. É o ano de maturidade. Se você quer ser aproveitado, o grãozinho maduro. E aí, continuando o diálogo, Jesus olhou para Pedro ali naquele diálogo e sabia que ele não estava convertido, porque ele só faz, meu pai. Mas ele falou assim, quando eu imagino assim, ô Pedro, vê se você toma jeito aí, porque quando você se converter, Jesus já sabia que ele iria se converter. Já sabia. Você vai fortalecer os seus irmãos. Lembra da palavra de domingo? Lembra? Amor por vidas. Às vezes você fica se perguntando, por que eu passo tanta luta? Por que eu passo tanta provação? Eu venço uma hoje, eu ficava assim, eu falei, meu pai, quando eu penso que eu estou chegando, eu tenho que voltar e começar tudo de novo. E a gente entra por um caminho de murmuração. E Jesus não quer isso para mim e para você. Satanás, ele não dorme. E ele fica todo o tempo querendo me peneirar e peneirar você. Não é para ninguém sair daqui com medo não, tá? Mas saiba que Jesus estava com Pedro e ele está comigo e com você. Sabe por que a gente insiste para você toda hora? Não falta célula. Vamos marcar discipulado. Não falta culto. Sabe mulher quando vai num centro de estética e faz sobrancelha, faz cabelo? Como que a gente sai de lá? A gente sai poderosa, a gente posta no Instagram, a gente marca quem fez. Eu falo para as meninas, a nossa sensação quando sairmos de um culto, quando a gente sai de um estudo de célula, a gente tem que sair com a mesma sensação de quando a gente sai de um lugar como esse, se sentindo poderosa, se sentindo plena, querido. Pode aplaudir. É assim que você tem que se sentir. Tem dia que eu chego aqui no culto arrebentada, destruída. E eu ouço uma palavra do meu pastor. E eu vejo como Jesus fez com Pedro. Eu estou orando por você. Fortaleça a tua vida, Pedro. Toma jeito, menino. Toma jeito, menina. Porque o que eu tenho para você, nem olho viu, nem ouvido ouviu. São coisas imensuráveis. Entenda o seguinte, não pare. O fato de você não estar pronto não é critério para impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. E é nessa que a gente se perde. A gente acha que nunca está pronto, né? E a gente para. Mas que coisa linda.
Pedro aprendeu. Ele aprendeu. E ele percorreu uns caminhos. Tomou muito fora de Jesus. Eu ficava assim, gente. E eu posso te dizer uma coisa? Ele aprendeu com experiências difíceis. Você pode dizer aí, Pedro aprendeu. Com experiências difíceis. E aí eu falo lá em casa. Ou a gente chora, ou a gente aprende. Pedro precisou ter o seu caráter transformado. Caráter transformado é tudo para um filho de Deus. O mundo prega o contrário. O que o mundo prega? O que você vive no seu particular, o que você faz aí que ninguém vê, não tem importância. Ninguém precisa saber. Não é assim que o mundo tem pregado hoje? Não é assim que o mundo fala? Ah, tá bom. Ninguém viu. Ninguém precisa saber. Aí hoje eu assistindo uma reportagem lá em casa, falando que a utilização de drogas ilícitas aumentou muito nesse período de pandemia. E aí a menina que estava declarando lá que ela é uma dessas vítimas, só aparecia a silhueta, a sombra do rosto. O que eu quero dizer com isso? Jesus não quer que ninguém ande escondido. Ele quer tratar você, Ele está te chamando. Ele está te chamando, vem, deixa vir à tona, eu quero tratar você como eu tratei Pedro. Ele aprendeu a ser submisso. Olha os caminhos que Pedro precisou percorrer. Olha as áreas que a vida dele precisou ser tratada. Porque Jesus acreditava em Pedro. Jesus já tinha um propósito estabelecido para Pedro. Pedro precisou aprender a ter domínio próprio. Pedro precisou ser humilde. Pedro precisou amar. E Pedro precisou ter e viver uma fé corajosa. Não é isso que não é isso que nós estamos aprendendo essa semana? Uma fé corajosa. E aí eu anotei algumas coisinhas aqui sobre a questão da maturidade. E ontem eu estudando para a célula, eu falei assim, mas Pedro teve fé. Ele tinha fé. E aí eu vou te dizer uma coisa, ter o fruto já ali, o triguinho lá, o grão, não significa que o grão estivesse maduro. Talvez você já tenha até alguns frutos na sua mão, mas talvez você não esteja totalmente maduro. Tem obra. Quem entende o que eu estou falando? Porque a gente fica assim, meu Deus, eu não falta uma célula, não falta um culto, eu subo um monte, eu oro de manhã, tem jejum, eu estou dentro, tem isso, eu estou fazendo. Tem obra, tem fruto. Mas talvez não esteja tão maduro como o grão lá, que precisa estar totalmente maduro para poder ser aproveitado. Uma pessoa madura é alguém que serve e não alguém que exige ser servido. Sabe por que eu estou pregando essa mensagem hoje? Porque em alguns momentos Jesus me jogava na parede. Ele me encurralava. Como se estivesse me colocando em um quarto escuro. Mas ele falava assim, ali tem a porta, a saída. Jesus não corrige, não exorta ninguém, sem mostrar o caminho do conserto. Jesus nos corrige sim, mas Ele mostra o caminho. Eu já fui uma pessoa que resisti muito ao discipulado. Eu resistia porque eu achava, não, deixa eu aqui. E quanto mais eu me isolava,
mais o Senhor me espremia. Mas Ele dizia, é aqui que eu estou te mostrando, estou te espremendo aqui, mas o caminho está aqui. E eu tenho certeza que nessa noite, tem filhos aqui recebendo essa palavra, que estão sim tomando como uma correção, mas estão entendendo, estão enxergando aonde está a porta, rumo ao teu destino, querido. Jesus acredita em mim e em você. E isso vale muito. Suas limitações não podem te parar. Agora eu quero que você abra em Atos 2. Todo mundo sabe. Eu já estou falando aqui de Pedro, mas todo mundo sabe que, na verdade, quem gosta de Bíblia, quem gosta de ler, de vasculhar, todo mundo sabe o propósito que Deus teve para Pedro. Que coisa linda. Para de ficar achando. A gente fica às vezes assim. Não. Jesus tem um propósito só para Meire, para mim não. Tem só para a pastora Paula, para mim não. Para com isso. Para com isso. Eu só quero que você pare um minutinho. Vai procurando em Atos 2. Eu já vou te dar primeiro a gente vai ler o verso 14. Tá bom, Inside? Atos 2, verso 14. E deixa paradinho. Eu só quero que você pense agora. Traz agora a memória. Qual o contexto social que você está inserido? Familiar. Eu não estou lá, não. Eu estou no seu trabalho, Nani? Não estou. Deus tem coisas tremendas para fazer através da sua vida naquele lugar. Eu estou no Pátio Mix, Vivi? Não. Mas a Vivi foi colocada ali. A sua família não é minha família. E a gente só quer olhar para o outro. Deus tem um propósito lindo através da sua vida. E Ele já falou com você onde que Ele quer trabalhar e atuar. Através da sua vida, do seu nível de maturidade, como fez com Pedro. Pode colocar Atos. Olha o que toda... Estão me ouvindo aí? Acho que estão, né? Amém? Então vou colocar aqui. Acho que eles não estão me vendo. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Vamos lá. Atos 2, verso 14. Vocês lembram quanto tempo Jesus caminhou aí com os discípulos? Quanto tempo? Alguém sabe? 3 anos. Você está caminhando quanto tempo na sua célula sem sair do mesmo lugar? Não digo sua célula, mas lá no seu trabalho. O Espírito Santo já mostrou para você que há uma possibilidade de crescimento, de avançar, mas você insiste em ficar no mesmo lugar, porque você mesmo se rotulou, limitado aqui, limitado ali. Jesus acredita em você. Sabe por quê? Olha só. Pedro, depois de ter apanhado tanto, de ter sido tão ensinado, ele teve um ingrediente aí que fez com que ele avançasse. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz e dirigiu-se a uma multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. E aí ele falou assim: deixe-me eu explicar isso. Ouçam com atenção. Pedro ali já estava como, hein? Totalmente moldado,
totalmente entendido do que Deus queria fazer através da vida dele. Porque chegar diante de uma multidão de 3.000 pessoas e falar assim: ei, ouça-me com atenção, não é para qualquer um não, querido. Agora pula lá para o verso 41, por gentileza, para eu acabar agora. Eu sempre sonhei com isso. Viu? Ai, Jesus, obrigada. Ai, Senhor. Olha, gente, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Querido, igreja, casa de paternidade. Pedro foi espremido, Pedro foi ensinado, Pedro foi lapidado. E 3.000 almas se converteram em uma noite quando ele se posicionou. Talvez você esteja dizendo: eu não quero pregar para 3.000 pessoas. Eu também não queria estar aqui, mas Deus me pegou pelo braço e me jogou aqui. Eu não queria vir para Resende, o Senhor me arrastou pelo braço e me trouxe para Resende com a minha família. Eu também não queria tanta coisa, eu batia pé, eu resmungava, mas eu estou aqui. Talvez você não queira pregar para 3.000, mas tem uma pessoa convivendo com você, querido, dependendo do seu posicionamento. Nós temos aprendido que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Talvez você fique com medo. Eu não vou conseguir falar numa célula. Eu não vou conseguir ser líder. Querido, a sua posição, o seu posicionamento pode transformar uma vida. E isso já é muito importante para o Senhor. Quem recebe essa palavra nessa noite? E aí você, nas suas orações, vai continuar dizendo: eu quero ser como Pedro? Fale sim, mas fale: Senhor, eu quero ser aprovado no processo como ele foi. O processo é doído demais. O processo dói demais. Mas quando eu entendi que o processo na minha vida vinha seguido por uma porta de saída, eu entendi e falei: Senhor, eis-me aqui. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui nesse momento. Obrigada, Senhor. Jesus acredita em você. Jesus acredita em você, querido. Não fuja do discipulado. Não fuja da escada do sucesso. Não fuja das palavras de exortação sobre a sua vida. Não fuja das palavras de amor. Porque tem gente que nem palavra de amor quer receber. E uma palavra de amor transforma. A gente fica tão desacreditado a gente mesmo, que a gente está querendo lá cuidar. Abraçar agora não pode, porque... Mas a gente quer cuidar, a gente está lá, a gente fica naquela sede. Sabe por que a gente tem sede? A gente fica no teu pé, porque a gente sabe o que Deus fez na nossa vida. A gente sabe o que Deus operou na nossa vida. Ou vocês acham que a gente nasce pronto? Jesus, quando chegou lá e separou os 12 para caminhar com ele, já era todo mundo perfeito, lindo e maravilhoso? Não. Coloque a mão no seu coração. Jesus acredita em você. Ele já tem um propósito definido para a sua vida. Em Salmos a gente já leu, a gente sabe que o Senhor conhece o nosso futuro. E por conta de algumas situações, algumas limitações da nossa parte, a gente adia esse propósito de ser confirmado. Só vai indo, querido, no processo. Vai amadurecendo. Sabe aquele dia que você realmente sente-se levando essa lapada mesmo? Depois você joga lá no YouTube para ver como que era antigamente. Mas o trigo apanhava. Apanhava muito. Hoje não, hoje está tudo moderno. Mas o processo na minha vida e na sua faz muita diferença. Para que o propósito dele seja cumprido. Vá para casa hoje
Quanto tempo tem que você não liga para o seu líder para pedir um discipulado para ele? Deixa ele dizer para você, eu estou orando por você. Quando você chegar lá no nível que Deus tem sonhado para você, você vai ser testemunho para muita gente.